Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Orlândia e avançando em direção a Ituverava, ambas cidades do estado de São Paulo, por 53 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. Eram exatos 15 minutos passados das 4 horas da tarde do dia 21 de dezembro de 2024. O motor do automóvel ganhou vida nas imediações do trevo de acesso de Orlândia, dando início a uma jornada que, embora breve em quilometragem, prometia ser profunda em contemplação e riqueza visual. O céu exibia aquele tom cinzento chumbo, carregado e elétrico, típico dos solstícios de verão no interior paulista. O calor acumulado durante o dia nas terras roxas encontrava alívio nas tempestades tropicais de fim de tarde. As primeiras gotas, grossas e pesadas, já começavam a desenhar caminhos erráticos e urgentes pelo para-brisa. A saída da cidade, conhecida nacionalmente por sua força no agronegócio e pelo planejamento urbano peculiar de avenidas largas, revelava-se sob uma cortina de água. Essa chuva transformava as cores vibrantes da terra avermelhada em tons mais sóbrios e escuros de argila molhada. Ao alinhar o veículo na rampa de acesso para a rodovia Anhanguera, que neste trecho se funde com a BR-050, o motorista sentia a aderência dos pneus no asfalto molhado. A situação exigia atenção redobrada e uma condução suave para evitar a aquaplanagem nas poças efêmeras que se formavam nos desnivelamentos da pista. A chuva caía com intensidade neste momento inicial, criando uma névoa de spray prateado levantada pelos caminhões. Eles seguiam em marcha constante, lembrando grandes navios cruzando um oceano verde de cana-de-açúcar. A paisagem que se descortinava através dos vidros úmidos era dominada pela monocultura que define a economia da região. Os canaviais se estendiam até onde a vista alcançava, cobrindo as ondulações suaves do relevo como um tapete verde infinito, ondulando sob a força do vento e da chuva torrencial. Mesmo com a visibilidade reduzida, era possível notar a magnitude da agricultura local. Ali, a tecnologia de ponta e a natureza travam um diálogo constante, transformando a luz solar em energia e alimento. À medida que o veículo ganhava velocidade de cruzeiro, estabilizando-se na faixa da direita, a chuva começava a dar sinais de trégua. O aguaceiro diminuía lentamente para uma garoa persistente e rítmica, pontilhando o vidro traseiro e criando uma melodia suave no teto. O cheiro de asfalto molhado misturava-se com o aroma adocicado e fermentado das plantações. Era uma fragrância inconfundível, que qualquer viajante da Alta Mogiana reconheceria de olhos fechados como o perfume da chuva no campo. Olhando para as margens da rodovia, a flora nativa lutava bravamente para manter seu espaço em meio à vastidão agrícola. Pequenos fragmentos de cerrado apareciam em áreas de preservação ou em fundos de vales. Exibiam árvores de troncos retorcidos e cascas grossas, adaptadas tanto à seca do inverno quanto à abundância hídrica daquele dezembro. Não era raro avistar, nestes intermédios verdes, a figura imponente de uma paineira ou de um jequitibá. Mesmo sem a exuberância das flores nesta época, mantinham sua majestade com galhos espinhosos e copas amplas, oferecendo abrigo para a fauna. O motorista atento podia perceber o voo rasante de carcarás. Eles pousavam nas cercas de arame farpado, utilizando os mourões como atalaias para caçar pequenos roedores ou insetos que saíam de seus esconderijos com a mudança do clima. Em trechos mais abertos, a silhueta de emas podia ser vislumbrada. Caminhavam com passos elegantes entre as linhas da lavoura, indiferentes ao tráfego intenso de veículos pesados que transportavam a riqueza do país pelo eixo logístico que conecta São Paulo ao centro-oeste. A viagem prosseguia tranquila.
A chuva tornava-se cada vez mais fraca, transformando-se numa neblina leve que pairava sobre o asfalto quente. Criava-se uma atmosfera quase onírica, onde os faróis dos carros em sentido contrário refletiam no pavimento molhado como estrelas fugazes. Passando pelas proximidades de Sales Oliveira, o motorista observava à distância as entradas laterais para a cidade vizinha. A urbanização se integrava de forma orgânica à zona rural, numa transição suave onde armazéns e silos davam lugar a casas e praças. A colonização desta região, marcada pela imigração italiana e pela expansão da cafeicultura, deixou marcas indeléveis. Embora o café tenha cedido espaço para a cana e a soja, a herança cultural permanece visível na organização e prosperidade observada de longe. Era fascinante pensar como aquela estrada serviu de artéria para o escoamento do ouro verde no passado, construindo impérios. Hoje, sustenta o fluxo do biocombustível, mantendo-se como uma das rodovias mais importantes e bem conservadas do território nacional. Ao longo do trajeto, grandes postos de serviço surgiam no horizonte como oásis modernos de concreto e vidro, convidando os viajantes para uma pausa. O objetivo do motorista, contudo, era seguir em frente. Era impossível não notar a evolução destes pontos de parada. Deixaram de ser simples postos de abastecimento para se tornarem complexos de conveniência. Oferecem desde o tradicional pão de queijo e café expresso até refeições completas. As placas anunciavam delícias locais, como a pamonha de milho verde e os curaus. O milho, outra cultura forte na região, serve como lembrete da riqueza culinária do interior paulista, que mistura a tradição caipira com influências mineiras. Havia menções a lojas de doces artesanais e chocolates finos. Embora mais comuns em regiões de serra, encontravam ali seu espaço para atender o turista. A ideia de parar para um café colonial era tentadora, mas a estrada exigia continuidade. A contemplação gastronômica ficava restrita à imaginação, aguçada pelos letreiros coloridos que passavam rapidamente pela janela. A chuva havia cessado quase completamente, restando apenas o asfalto brilhante como um espelho negro. O céu começava a mostrar frestas de luz azulada e alaranjada entre as nuvens pesadas. Um tom dourado de fim de tarde iluminava o cenário, realçando o verde das matas ciliares que protegiam os córregos cruzados pela rodovia. O percurso entre Orlândia e Ituverava é curto, mas rico em detalhes. O relevo tornava-se ligeiramente mais acidentado, exigindo do motor um pouco mais de esforço nas subidas e proporcionando descidas suaves onde a inércia embalava o veículo. A sinalização impecável informava a proximidade de São Joaquim da Barra. As luzes artificiais da cidade começavam a se acender, competindo com a claridade natural que se esvaía. Observar a cidade da rodovia oferecia uma visão de grandiosidade. As torres da igreja matriz e os edifícios destacavam-se no horizonte, sugerindo uma vida pulsante que acontecia a poucos quilômetros do isolamento da cabine. Curiosidades sobre o turismo e a história local vinham à mente enquanto o carro vencia os quilômetros finais. A região, embora focada no turismo de negócios e agronegócio, possui um charme discreto em suas festas tradicionais e na hospitalidade de seu povo. A própria rodovia, com seu asfalto perfeito, pode ser considerada um atrativo pela qualidade da engenharia e pelas paisagens rurais. É um exemplo de como a infraestrutura pode conviver com o meio ambiente produtivo. O motorista notava com apreço o cuidado com as áreas de recuo e defesas metálicas, que transmitiam segurança. A vegetação de beira de estrada, composta por capim-colonião e arbustos, balançava agora apenas com o vento do deslocamento. A tempestade violenta havia ficado para trás no retrovisor, como uma cortina cinza cobrindo o horizonte de partida. A aproximação de Ituverava era anunciada não apenas pelas placas, mas pela mudança na paisagem. A densidade de construções industriais e comerciais aumentava gradativamente. O destino estava próximo e a sensação de missão cumprida tomava conta do veículo. Ituverava, conhecida por sua vocação educacional e médica, despontava à frente com acessos bem desenhados e iluminados. A flora urbana, com ipês e siripirunas ao longo das vias, contrastava com a vastidão agrícola, criando um corredor verde acolhedor. O relógio avançava, mas a luz do dia ainda permitia ver os detalhes das passarelas e estruturas que organizavam o fluxo da cidade.
A viagem transcorreu sem incidentes, uma linha contínua de movimento fluido entre dois pontos importantes do interior de São Paulo. A rodovia de alta qualidade é testemunha diária do progresso da região. O motorista reduzia a velocidade, observando o velocímetro descer enquanto se preparava para a manobra no trevo de acesso de Ituverava. O carro respondia com precisão aos comandos. A chuva do início agora era apenas uma memória úmida nos pneus e uma frescura agradável no ar. A transição da velocidade da estrada para o ritmo do acesso urbano marcava o encerramento da condução. O foco na estrada cedia lugar à expectativa do destino. O cenário observado à distância, plantações, aves, cidades silhuetadas e o céu dramático, compôs um quadro vivo, apreciado por quem se desloca sobre rodas. Com o veículo deslizando pelas alças do trevo, a narrativa se encerrava no ponto exato onde a estrada entrega o viajante ao seu porto seguro. E para finalizar, dizem que o motorista comentou com o passageiro invisível que a chuva na Alta Mogiana é a única coisa mais rápida que fofoca em cidade pequena. Mal você abre o guarda-chuva em Orlândia e o sol já está queimando a careca em Ituverava. O único jeito de se molhar mesmo é se você parar para discutir o preço do pedágio com a moça da cabine.